Yasmin Brunet tá lá no Big Brother se queixando das pernas e elevando o tempo todo para ver se melhora essa sensação que ela tem de inchaço, de desconforto. E o que ela tem feito? Será que isso aí faz sentido para quem tem lipedema? Vamos lá, vamos correr, vamos entender um pouquinho o que seria o lipedema, o que seria essa doença, um pouquinho de fisiopatologia para ver, será que ela tá fazendo certo ou não? Eu sou Heloísa Manfrim, cirurgiã plástica aqui do CELIP, Centro Especializado em Lipedema. Vamos falar um pouquinho de vida real. Muitas pacientes chegam aqui no CELIP e se queixam comigo. Poxa, eu tenho inchaço na perna e todos os dias eu sinto que ele piora ao longo do dia, mas quando eu levo os membros, não melhora. E muitas vezes, inclusive, doutora, eu até acordo com aquela sensação de peso ainda latente. Sabe por que isso acontece, gente? É porque esse edema, entre aspas, ele ocorre por uma inflamação. Esse acúmulo de líquido que acontece nas pernas das pacientes com lipedema, ele acontece na forma de uma matriz extracelular que está inundada com tecido, com líquido, com fluidozinho, que na verdade ele tem uma carga negativa porque ele está aumentado e vai puxando água para esse tecido. Só que esse líquido está livre. Ele não está livre no sentido de linfedema, uma doença linfática ou uma doença venosa que faça com que todo aquele líquido esteja ali ao longo dos tecidos, ao redor da gordura. Então, aquele líquido, ele está na forma de um gel, as glicosaminoglicanas, que na verdade o que a gente tem mais abundante no nosso corpo é o tal do ácido hialurônico. Essas pacientes têm uma sensação de inchaço muito grande porque esse gel está aumentado, mas o líquido livre não existe, não principalmente nos estágios iniciais, porque a gente já sabe que com a progressão da doença isso pode acontecer e gerar o estágio 4, que é o lipolinfedema, onde teremos sim líquido livre abaixo ali da pele e que a gente vai fazer uma pressãozinha assim, ó, e vai encontrar um cacifo, um sinalzinho que a gente conhece como godê. Não é o caso do lipedema puro. Mas então, doutora, por que ela levanta as pernas e ela sente que melhora? Nós temos dois motivos para isso. O primeiro, porque todo mundo já sabe que perna inchada, sensação de inchaço, dor, que levar as pernas traz um certo conforto. É um alívio mais psicológico, porque não existe líquido ali para ser trazido pelo nosso sistema venoso ou linfático para desinchar as pernas. Mas traz um alívio psicológico no sentido de eu estou cuidando das minhas pernas, eu estou cuidando do meu corpo. E se existe o segundo motivo, que pode ser até mesmo o caso da Yasmin, que seria o fato dela ter uma associação com uma doença venosa. Uma insuficiência venosa, ou seja, veias que não estejam fazendo o seu papel que deveria ter sido feito, que é recolher, voltar todo o sangue da perna de volta para o coração, de volta para os tecidos para cima. Se ela tiver algum grauzinho de insuficiência venosa, que a gente pode perceber com algumas varizes, por exemplo, ela sim vai se beneficiar de levar as pernas para cima, assim como ela se beneficia normalmente do uso de algumas meias elásticas, o que não acontece muito no lipedema, porque se no lipedema a gente não tem líquido fora do vaso, então elevar as pernas não vai melhorar. Quando a gente coloca essas pacientes para poder entender o que realmente incomoda elas, essa é uma das perguntas que a gente faz. Quando você eleva os membros, esse desconforto que você sente melhora? Então provavelmente o seu desconforto é decorrente de uma insuficiência venosa e não decorrente do lipedema. Se a paciente me fala não melhora, bom, então o desconforto é decorrente do lipedema. Então assim, pode ser, não dá pra gente saber, uma das principais causas seria uma insuficiência venosa associada. Precisaria fazer alguns exames de imagem, uma conversa mais séria com ela para poder desenrolar melhor isso. Isso com certeza mostraria pra gente que aquele inchaço que ela sente, aquela dor e o desconforto podem ser também de uma insuficiência venosa crônica que ela também tenha, que é comum estar associado. Se ela não tiver, aquilo é mais para poder cuidar dela, como a drenagem linfática é para o lipedema. A drenagem linfática, ela melhora mais a questão do eu tenho alguém cuidando de mim, acreditando que eu tenho uma doença, é um momento meu, existe uma terapia rolando ali naquele momento. Muito mais isso do que eficácia no sentido terapêutico, certo? Deu para vocês pegarem, entenderem?
Gente, para quem tem dificuldade de retorno venoso, uma das maiores recomendações que existem é deambulação, movimentação, é fazer com que a bomba que a gente tem na panturrilha faça com que esse sangue volte para cima novamente. Então, olha, é ótimo o que ela está fazendo, mas a gente com certeza não vai ter melhora alguma fisiopatologicamente falando de lipedema na elevação dos membros e melhora desse edema, porque no lipedema puro não existe líquido livre fora para poder estar retornando onde deveria estar indo. Entendidos? Mas se isso faz bem para você, faça. Eu acho que tudo que a gente faz bem pra gente, tudo que a gente tem constância, a gente precisa fazer, porque não é somente uma melhora física, é uma melhora aqui, ó, psicológica também, e essa talvez seja a mais importante.